Seja bem-vindo ao canal Físio em Movimento. Hoje a nossa aula vai ser sobre fraturas. Nós vamos estudar quais são os tipos de fraturas, a classificação de fraturas quanto aos seus traços e sua gravidade. E se você está gostando do nosso canal e não é inscrito, se inscreva aqui rapidinho. Também deixe seu comentário se você está gostando das aulas e quais são as suas sugestões para aulas. E também compartilhe com seus amigos. Assim o nosso canal vai chegar em quem faz as buscas aqui no YouTube e a gente vai conseguir alcançar pessoas que também têm interesse por esse mesmo conteúdo. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre fraturas. O que será que nós, fisioterapeutas, precisamos saber sobre as fraturas? Vamos fazer um breve resumo sobre definição, sobre traços de fratura, classificações de fratura, fraturas expostas e muito mais. Começando pela definição de fratura, que são perdas totais ou parciais da continuidade óssea, e elas podem ser tanto completa quanto incompleta, com ou sem desvio, e a fratura pode ser tanto fechada quanto aberta. Isso vai depender se ela rompe o tecido cutâneo ou não. E uma definição clássica de Júnior é que a fratura é uma lesão óssea traumática em que exista ruptura da porção cortical com solução na continuidade óssea. Ou seja, a cortical óssea, que são aquelas duas linhas que nós vemos mais externas do osso numa radiografia, ela tem uma solução de continuidade, ou seja, ela perde a sua continuidade, e isso é caracterizado por fratura. As fraturas elas podem ter as seguintes etiologias. As fraturas podem ser traumáticas, por um trauma direto, um acidente automobilístico. Elas podem ocorrer por fadiga ou estresse, que é muito comum acontecer com corredores, principalmente na região dos pés, as fraturas dos metatarsos, e também a fratura na região da tíbia, principalmente patotibial, onde tem microfraturas ocasionadas por estresse ósseo. Por quê? O atleta, seja ele amador ou profissional, ele vai ter esse estresse contínuo e a sua massa óssea não vai conseguir se recuperar. Isso vai criar microtraumas nessas regiões ósseas e fazer com que não se calcifiquem. Posteriormente, se agravar, e dependendo de se ele receber um trauma direto ou tiver um impacto muito forte sobre essa região, ele pode ter uma fratura mais grave. E as fraturas patológicas, como nós vemos nessa radiografia, que parece que o osso ele tem ar, ele parece que está rarefeito, é uma característica de lesões tumorais. Então, pacientes oncológicos sofrem muito com fraturas patológicas. Outro meio de classificação das fraturas é quanto ao seu traço de fratura. O traço nada mais é que uma linha que ela segue. Então, no nosso primeiro exemplo, na imagem à esquerda de vocês, nós temos uma fratura em espiral. É uma fratura ocasionada geralmente por traumas de alta energia. Então, o indivíduo ele recebe essa pancada e o osso ele acaba tendo uma torção, além de uma fratura numa direção oblíqua, ele tem uma torção e muitas vezes tem um desvio angular. Então, muitas vezes é causado por um trauma de alta energia, porque ele vai promover um impacto tão grande que esses fragmentos ósseos vão rodar. Já a imagem do meio é um traço transversal. Ele pode até ser considerado como uma fratura mais simples de ser solucionada e também de ser fixada. Já a fratura oblíqua, que é a última do canto, ela tem um traço oblíquo, diferente da transversal, que é transversa, a oblíqua ela segue uma linha oblíqua. As fraturas por compressão ocorrem geralmente na região vertebral. Como que acontece uma fratura por compressão? Se a gente lembrar da terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e da reação, pense numa pessoa que cai sentada ou mesmo em pé, e na hora que ela cai tem uma força vertical descendente, e na hora que ela cai no solo vai ter uma força reativa ascendente. Então essas forças chegam juntas e causam uma compressão, por exemplo, numa vértebra, e vai achatar essa vértebra, fazer uma vértebra em cunha. A fratura cominutiva é uma fratura complicada, ela é um pouco difícil de ser tratada cirurgicamente e ela também é caracterizada por um trauma de alta energia. A imagem seguinte é a fratura em galho verde, que é muito comum em crianças. Por que em galho verde? Vocês já experimentaram quebrar um galho verde? Quando você pega um galho seco e você torce, ele quebra
de uma vez. Se você pegar um galho verde, ele tem uma estrutura mais maleável. Então, quando você torcer o galho verde, ele vai como se fosse desfiar. E a fratura em galho verde nada mais é do que essa espícula óssea que sai, mas não é muito grande. Acontece em crianças porque os ossos de uma criança eles possuem muito tecido cartilaginoso. Ele não tem todo o seu revestimento ósseo. E a fratura segmentar, que é uma fratura comum em ossos longos, é quando ocorre a separação em 3 fragmentos. E essa fratura é caracterizada também por um trauma de alta energia. As fraturas, como comentamos, elas podem ser abertas ou fechadas. Então, elas podem ser classificadas quanto ao seu grau de exposição externo. Ela pode ser uma fratura fechada ou uma fratura aberta. A diferença vai ser que a fechada, o tecido cutâneo está íntegro, não foi perfurada a pele, não tem exposição óssea. Já a fratura aberta, há uma lesão cutânea, né, a lesão da pele, e a exposição óssea ao ambiente é visível. Imagens fortes. Então, na imagem da fratura fechada, nós temos uma fratura clássica, a fratura de Colles, em dorso de garfo, como é conhecida também. E na foto ao lado, nós temos uma fratura aberta, onde tem exposição óssea, bastante saída de sangue, além disso, um grau muito grande de contaminação. Como não poderia faltar em ortopedia e traumatologia, nós temos uma graduação de fraturas expostas. Essa graduação foi feita por Gustilo e Anderson em 1984 e permanece até hoje. Apesar de ser antiga, essa definição é bastante utilizada em hospitais de trauma. Então nós temos os 3 tipos de fraturas expostas. O tipo 1, 2 e o 3, que é dividido em A, B e C. Vamos pensar que quanto menor essa graduação, melhor é o prognóstico. E também vai ser menor o risco de contaminação. Então, no tipo 1, nós temos uma ferida pequena, ser menor que 1 centímetro, uma lesão de tecido mole pequena, mínima, uma fratura considerada simples e um grau de contaminação da pele, do tecido ósseo, tecido interno, muito baixo. Já do tipo 2, a ferida ela tem um tamanho entre 1 e 10 centímetros, pode ter uma lesão moderada dos tecidos moles, seja músculo, nervos, tendões, enfim, qualquer tecido mole. E a fratura ela já tem uma classificação moderada, ela já é uma fratura que não é tão complexa, mas também não tão simples. E o grau de contaminação também é moderado. Nos tipo 3, as exposições serão grandes, maiores que 10 centímetros. Embora, pela complexidade de uma fratura exposta, dependendo do tipo dela, ela é classificada como 3, mesmo tendo uma pequena área de exposição, mas um elevado risco de contaminação. Teoricamente, o grau 3A é uma fratura que tem uma ferida maior que 10 centímetros, tem uma lesão de tecido mole grave, que ainda seja possível uma cobertura pela pele, não precisa fazer enxerto. Já, além disso, tem uma elevada cominuição, lembra que eu tinha comentado que uma fratura cominutiva é de um pior reparo, e um elevado grau de contaminação, até por conta do seu grau de exposição de tecido mole. Essa fratura é muito comum também ocorrer por disparo de arma de fogo, por ferimento de arma de fogo. Se você não lembra dos tipos de traumas que existem, eu vou deixar um card aqui em cima para você conferir a aula de introdução a fraturas. Já a lesão do tipo 3B, ela também tem uma exposição maior que 10 centímetros, tem uma lesão de tecido mole grave e tem uma perda cutânea que vai precisar de reparo. Muitas vezes esse reparo é só a sutura, algumas vezes precisa também de enxerto de pele, que pode ser feito tanto por banco de pele ou também por enxerto autólogo do próprio indivíduo. Tem um grau de fratura com cominuição elevada e, além disso, o seu grau de contaminação também é alto. E por último, a fratura do tipo 3C, ela tem uma abertura cutânea aproximadamente 10 centímetros ou até maior. É uma lesão grave que também precisa de reparo vascular muitas vezes. Tem uma lesão neurovascular, principalmente porque os nervos e artérias passam muito rente aos ossos, elas passam muito próximo aos ossos e é muito comum ter esse tipo de lesão numa fratura. Como nos outros casos, a cominuição muitas vezes é elevada
e também o grau de contaminação acaba sendo alto, muito por conta da lesão cutânea. Quando nós temos uma fratura, nós precisamos entender como que ocorre a consolidação óssea. Essa consolidação ela é dividida em primária e secundária. Nós vamos ver as diferenças entre esses tipos de consolidação. A consolidação óssea primária, para ela ocorrer, precisa que tenha o contato íntimo entre os fragmentos, fragmento proximal e distal. Esse tipo de consolidação é mais lenta porque ela é feita com uma fixação rígida por compressão, geralmente por placa e parafuso, placa-ponte e parafuso. Para ela ocorrer, precisa ter esse contato direto entre a cortical óssea. E a cortical precisa estar íntegra e principalmente a vascularização intramedular. Se vocês não se lembram, nós temos a medula óssea e ela precisa estar íntegra para que o fragmento seja unido, seja consolidado através da circulação sanguínea intramedular. Então esse é o tipo de consolidação primária. Já a consolidação secundária, ela vai ter a maturação do tecido cartilaginoso, ou seja, como não tem um contato tão congruente, digamos assim, como a consolidação primária, esses fragmentos vão começar a se movimentar e, como toda lesão que nós temos, nós precisamos de tecido cartilaginoso, de colágeno, para estimular a cicatrização. Por isso, nós temos uma maior mobilidade dessa fratura, desses fragmentos ósseos, que vai produzir então o calo ósseo, que vai aumentar a espessura do osso e vai aumentar a estabilidade da fratura. E esse é o tipo de consolidação mais comum, que pode ser por aparelho engessado, haste intramedular, parafusos, enfim, nós vamos ver vários exemplos nesse compilado que nós vamos ter de aulas de fraturas. O exemplo da consolidação primária por placa e parafuso. Na radiografia nós vemos duas fraturas, uma no rádio e outra na ulna, que foram fixadas por placa e parafuso. Se nós observarmos essa figura, nós temos ali uma placa com 3 parafusos em cada um dos lados da fratura. A fratura sempre vai ficar no meio dos parafusos. E nós notamos que tem um contato íntimo entre as corticais. Aqui nós temos uma cortical e aqui outra cortical que está sendo unido pela placa. E a vascularização intramedular está íntegra, então vai ser por aqui, principalmente, que vai ocorrer a consolidação óssea. Pensando que nem sempre é possível uma consolidação secundária ou usar um aparelho para promover a consolidação secundária, é muito útil usar placa e parafuso para a consolidação primária. Já a consolidação secundária, nós temos esse exemplo que é a haste intramedular, nós vamos aprender um pouco mais sobre ela em outras aulas. E ao lado nós temos uma figura que representa a produção de calo mole, a proliferação de células de defesa, que vão fazer esse calo mole virar um calo duro depois. E esse tipo de consolidação vai ocorrer porque esses fragmentos estão irregulares ali. E aí vai acontecer com que haja movimento e promova então a produção de calo ósseo. Falando ainda sobre a consolidação, nós temos algumas fases do processo de consolidação. E essas fases se superpõem. Se nós repararmos, nós temos a somatória de fase inflamatória de reparação e de remodelagem em 120%. Porque uma fase começa enquanto a outra está em andamento. Então, nós temos que a fase inflamatória dura cerca de 10% de toda a fase do processo de consolidação. A fase de reparação óssea, se nós convertermos isso para outra nomenclatura, seria a fase proliferativa, ela corresponde a 40% do processo de consolidação ósseo. E a fase de remodelagem, que seria então a reparação tecidual, corresponde a cerca de 70% do processo de consolidação óssea. Se nós olharmos a figura ao lado, nós temos esse processo acontecendo num exemplo de semanas. Então, na primeira semana vai ocorrer o hematoma do osso. Na região, a gente vai conseguir muitas vezes ver também na pele, é muito comum ter hematoma visível depois de uma fratura. E é uma fase onde as células de defesa vão estar trabalhando muito ali. Entre a segunda e a terceira semana vai começar a ser formado o calo fibroso, o calo mole, onde vai ser depositado então muito tecido conjuntivo para formar esse calo mole. E a partir da quarta semana até a 16ª vai ser produzido o calo ósseo. Então aquele tecido que era mole de cartilagem, ele vai começar a virar osso.
E a partir da 16ª semana, podendo durar até 2 anos, é a fase de remodelação óssea, onde o osso vai ter a propriedade que ele tinha antes da fratura. Para que ocorra a remodelagem, nós precisamos entender a lei de Wolff, que diz que a tensão imposta ao tecido ósseo vai gerar modificações no seu tamanho, na sua forma e na densidade. Trazendo isso para a nossa prática clínica, para a fisioterapia, nós podemos estimular esse processo de remodelagem óssea com exercícios e o impacto, porque o exercício ele vai tracionar o osso e o impacto também. Lembram lá dos íons de cálcio que vão ser produzidos quando faz o impacto? Isso é o efeito piezoelétrico. Então os exercícios e o impacto gerado no tecido ósseo vai fazer com que ocorra o efeito piezoelétrico. E aí vai ocorrer a proliferação de íons de cálcio, vai formar um osso novo e vai aumentar assim a atividade dos osteoblastos e osteoclastos, fazendo com que remodelem esse osso. Se nós formos parar e pensar um pouco sobre o processo de imobilismo quando uma pessoa é internada, ela perde muito tecido muscular e ósseo. Se nós pensarmos num idoso que vai ficar acamado, nós vamos ter uma perda gigantesca de osso, porque a imobilidade vai reduzir a massa óssea cerca de 1% por semana. Aí se você para e pensa naquele seu idoso osteoporótico, osteopênico, e ele vai ficar internado sem poder mexer, sem poder produzir massa óssea, sem causar o efeito piezoelétrico, aumentar a atividade dos osteoblastos e osteoclastos, a gente vai perder bastante e o seu processo de consolidação óssea vai acabar sendo retardado. Para se fazer um diagnóstico por fraturas, ele basicamente vai se dar pelos sintomas relatados pelo paciente, a inspeção que vai ser feita, nós podemos ver através de lesão da pele, de encurtamento de membro, além disso de deformidade do membro. A palpação, muitas vezes não é nem necessário, mas muitas vezes se faz necessário fazer uma palpação, como por exemplo uma fratura por estresse, depois fazer outros procedimentos para descobrir, que são os exames de imagem. Nós precisamos saber analisar exames de imagem, esse é um tema que nós podemos conversar bastante, que eu particularmente gosto bastante. E principalmente são solicitados para fraturas, para diagnóstico de fraturas, os exames de radiografia convencional e a tomografia. A tomografia ela é solicitada principalmente quando há fraturas articulares. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula de fraturas. Se você gostou, dá um curtir, deixa um comentário, uma sugestão. Acompanhe as nossas redes sociais, siga a nossa página no Instagram, @fisioemmovimento_br, e acompanhe o nosso canal que sempre teremos novidades. Muito obrigado!